Tá carregando, pronto. Então, meus amigos, boa noite. Em primeiro lugar, obrigado por estar assistindo esse vídeo. A gente está aqui muito feliz de estar executando o nosso primeiro encontro da Comissão de Saúde Suplementar da Associação Gaúcha de Medicina de Família e Comunidade. Hoje, o nosso convidado é o Dr. Daniel Coriolano, mas também convidados ilustres, nosso presidente da Associação Gaúcha de Medicina de Família, Dr. João Collin, e o presidente da Associação Cearense de Medicina de Família, Dr. Roberto Bob Maranhão, que é mais conhecido como Bob, sempre Bob. Bem, primeiro, mais uma vez, obrigado às pessoas que estão aqui ao vivo, batendo esse papo com a gente. Eu vou fazer a apresentação do Daniel, e a gente vai ouvir um pouquinho o que ele tem para nos dizer, e depois a gente vai começar a abrir os nossos corações aí e trocar as experiências sobre o nosso trabalho na área. O Dr. Daniel, ele é médico de família e comunidade em Fortaleza, ele é o atual CEO do Núcleo MD, tem mestrado em saúde da família com linha de pesquisa de educação em saúde pela Fiocruz, residência médica em MFC pela Universidade Federal do Ceará, MBA em gestão, empreendedorismo e marketing pela PUC, é autor de publicações médicas digitais, editor do Medcast, que é o podcast de medicina mais acessado do Brasil, e diretor clínico do Centro de Cuidado Vilavi, tá certo? Grande, Correto, esse perfeito. mesmo. Daniel, tudo contigo. Obrigado pela tua presença. Estamos aí ansiosos por te ouvir. Obrigado. Obrigado, Marcos. Muito obrigado pelo convite a todos da Associação Gaúcha de Medicina de Família e Comunidade. Já ia saindo cearense aqui, né? De tanto falar. Associação Cearense, Associação Gaúcha. Muito obrigado pelo convite. Quando o Marcos chamou, Daniel, vamos falar um pouco sobre a tua atuação enquanto médico ali na saúde suplementar. Eu disse, espera aí, deixa eu colocar aqui qual a situação atual, né? Para que você passe para os membros ver se vale a pena aí o conteúdo. Eu vou contar um pouco da minha história e vocês vão entender o porquê dessa fala inicial para apresentar ao Marcos o meu contexto. Eu fiz a graduação no interior aqui do estado do Ceará, Juazeiro do Norte, e aí vim fazer residência aqui na capital, Fortaleza, onde moro hoje. E antes disso, trabalhei na atenção primária por um ano e meio aproximadamente, e eu já tinha uma inclinação para questões de atendimentos ambulatoriais, mas durante o período de atuação profissional, logo recém-egresso, isso ficou mais evidente, trabalhando na atenção primária no interior do estado do Ceará e na Bahia. E aí eu vi que outras necessidades eram importantes que eu evoluísse naquelas questões. Estou falando sobre a gestão dos processos dentro do ambiente, que hoje a gente fala com muita tranquilidade, acaba que é uma questão muito forte na nossa residência, na nossa especialidade, né? Medicina de família. Mas não foi um tema tão citado assim durante meu período de graduação. Eu fui mais sensibilizado quando eu entrei no mercado de trabalho. E aí a minha esposa já estava aqui na capital, estava fazendo pediatria, residência, e aí eu prestei prova e vim para aqui, para a capital. E aí entrei no serviço aqui da cidade para aprimorar essas questões que eu já verificava um elemento ou outro sendo utilizado ali por mim na gestão da clínica, aqueles subtópicos, organização de equipe, prontuário, etc. E aí eu imaginava que a residência poderia me colocar mais a par dos processos do ponto de vista científico, né? Então, podendo reproduzir em vários contextos. E eu consegui isso durante a residência, e aí, desde a infância, eu frequento o âmbito de comércio. Então, sempre eu gostei de questões relacionadas a vendas, mercado de trabalho. Eu tenho um primo que era médico também, teve alguma influência. E eu, de alguma forma, aquelas questões de mercado me influencia também nas questões de saúde. É um tema sensível, quando eu misturava esses temas dentro do ambiente da residência ou mesmo fora. Gerava alguns questionamentos, né? Eu acho que é mais forte na nossa especialidade misturar mercado com saúde. Nossa atuação no âmbito do SUS é forte, mas aí eu tive reflexões que apontavam de uma possibilidade de atuação no mercado suplementar. Depois que eu entendi de uma forma mais forte, que também é SUS, o mercado suplementar. Pois vários dos nossos processos lá no período de abertura da clínica, né,
totalmente dependente do SUS, vigilância sanitária, as questões de biossegurança, questões relacionadas às definições para que tudo ocorra com proteção do paciente, né? Então, eu fiz a residência médica aqui na capital e tive uma oportunidade, quando recém-egresso, de ser professor. Eu fui por 5 anos e atuei no mercado suplementar e no público puramente, e no mercado suplementar na clínica popular inicialmente, e depois com a possibilidade de criar uma própria clínica, que ela já existe há um pouco mais de um ano. Só que ainda era forte em mim o desejo de amplificar questões relacionadas à clínica, à gestão propriamente dita, que aí eu peguei da residência a parte de saúde, gestão de saúde, mas precisava de outros aspectos para ter uma clínica. Aí eu fiz o MBA em gestão, empreendedorismo e marketing, que me deu alguns subsídios para um planejamento estratégico. E aí nós juntamos alguns amigos de faculdade com intenções similares, de não mais alugar turnos em clínicas aqui da cidade, que é uma possibilidade, né? Quando vamos para a saúde suplementar, a gente aluga um turno, faz aquele teste de mercado para não ter que alugar um espaço total. E aí nós juntamos essas intenções e criamos um centro de cuidado. Aí nós criamos do zero um espaço, são 200 metros quadrados, 5 salas de atendimentos, uma equipe de 5 pessoas, colaboradores, e atualmente 22 profissionais da medicina. No planejamento estratégico, ficou decidido que eu não iria fazer atendimento. Então, eu não atendo enquanto médico de família lá. O Bob está aqui, atende lá, mas eu faço a gestão da clínica e a gestão total do empreendimento em saúde. Dentro desse contexto, eu tive a oportunidade, eu tenho, né, constantemente a oportunidade de me debruçar sobre agendamento, relacionamento com o paciente, captação, relacionamento com planos de saúde para os colegas que utilizam, que no nosso espaço nós optamos por um posicionamento que não é através de plano, mas alguns colegas eles têm, enquanto pessoas físicas, planos de saúde, e aí tem que ter esse relacionamento, e tecnologias aplicadas aos serviços de saúde. E então, o meu turno, né, dentro do nosso ambiente lá, diz respeito a isso, a monitorar, influenciar que o serviço suplementar aconteça. Dentro do nosso contexto, a gente, em um dado momento, hoje tem 2 médicos de família, né, o Bob e a Raquel, que também é pediatra, mas ela atua, então, na pediatria, mas tem essa visão que a nossa residência nos proporciona. E eu sempre busco influenciar os colegas que atuam lá com as questões relacionadas à medicina de família e comunidade. A gente tem muito cuidado sobre a captação de pacientes, a tentativa que o mercado e suas forças ocultas coloca para transformar eventos como Novembro Azul e outros como uma boutique de atração para pacientes, check-ups, essas coisas que o mercado suplementar de vez em quando causa estranheza para a gente sabe que na prevenção quaternária, dentro desse contexto da prevenção quaternária, da escolha sábia, não cabe. Então, eu tenho sempre esse cuidado de posicionar a clínica com muito rigor, que aí com esses cuidados, eu verifiquei também que o mercado aceita isso. Então, em menos de um ano, nós lotamos a clínicas de colegas médicos, né, ativando a nossa rede de contatos. A maior parte dos médicos que atuam lá é da nossa rede de contatos. Enquanto empreendedor, eu tenho como cliente o médico, que aluga turno, e os pacientes. E os médicos têm os pacientes enquanto seus clientes dentro desse mercado. E aí nós verificamos uma oportunidade de amplificar a entrega no serviço suplementar. Então, além da assistência em saúde presencial, nós temos um bom posicionamento para teleatendimentos, né, e todos os seus recursos e as variáveis, eu sei que são vários, telemonitoramento, entre outras coisas, mas teleconsulta, então nós organizamos a parte de tecnologia para ter 2 redes, 300 megas de internet, fibra ótica, para ter uma boa transmissão. É uma demanda hoje também fazer produção de conteúdos educacionais, então as nossas salas têm uma iluminação suficiente para que fique boa a live que o colega faça, as transmissões no YouTube, no Instagram. Tem também a atenção domiciliar,
O Bob faz atenção domiciliar, a pediatria também. O nosso amigo Flatson, que é cardiologista e ecocardiografista, ele faz o ecocardiograma do ambiente domiciliar. Deu para fazer essa amplificação de entregas de serviços. Então, teleconsulta, atendimento domiciliar, consulta presencial, educação em saúde e educação médica. Da parte de educação em saúde, que está ainda na fase de projeto, não existe ainda essa entrega para o mercado, mas é juntar os profissionais, por exemplo, a nutricionista pediátrica com a pediatra, e a gente ter a reunião nos sábados para falar sobre transição alimentar e convidar algumas famílias. Então, lá na recepção, temos um espaço multiuso. Tem HDMI, tem uma TV para exposição de slides, e a gente faz uma reconformação do espaço de recepção para servir como uma roda. Então, pretendemos fazer essas reuniões também. E a gente tem também posicionamento da educação médica nas produções minha e a do Bob. Aí já criamos um segmento, outra empresa, né, que é a Núcleo MD Educação Médica. A gente tem conteúdos que conectam o médico ao mercado. E educação em saúde, um exemplo é que a nossa sócia, chama Raíla, ela tem um conteúdo estruturado de cuidados com a pele. Ela é dermatologista e criou uma série de conteúdos que ela passa num curso, né, já está gravado, para suas pacientes a um preço acessível. Então, são as possibilidades de entrega dentro do mercado suplementar que a gente tem, com um rigor ético e com a amplificação dessa entrega baseado em muitos dos preceitos da medicina de família. Eventualmente, causa estranheza alguns posicionamentos, no início, sobretudo, né? Porque como diretor técnico, no momento em que foi assinar os papéis do CREMEC, do Conselho Regional de Medicina do Ceará, aí eu, mais uma vez, tive cuidado, né, de ler tudo, e enquanto diretor clínico, são várias as responsabilidades, né, que eu tenho que assumir. Então, imagina, e nesse posicionamento de diretor clínico, chega um colega que quer fazer uma determinada atuação na clínica, mas não tem a capacitação, por exemplo, como padrão ouro, que a gente tem que a residência, fez um curso que eu não tenho a segurança de liberar para a realização ali do nosso espaço, e aí eu tenho que fazer aquele jogo de cintura para entrar ou não, passar a atender na clínica. Pois uma visão sistêmica deve ficar na minha cabeça sempre. Se eu tenho todos os 20 profissionais atuando conforme deveria, né, do ponto de vista ético e técnico, e um causa algum dano, todo mundo tá no jogo, né? Então, todo mundo está no jogo. É mais ou menos o que alguma parcela da população entende como não vou pro SUS. Entende o SUS como um todo, que tem suas variações. Tem uma unidade onde, caso aqui o pessoal atenda na atenção primária à saúde, unidades de atenção primária à saúde, com equipes de grande competência e resolutividade. E tem outras que as formações, as equipes, elas não têm habilidades mais específicas para atuação na atenção primária e, por acaso, estão trabalhando na atenção primária e, consequentemente, o poder de resolução naquelas unidades é menor, gera uma comunicação para a sociedade e ele pensa que aquilo ali é a representação do todo, né? Então, a gente tem serviços de excelência no serviço público e serviços que deixam a desejar. E na atenção primária também. Uma pessoa que não tem uma boa atuação e causa dano, ela pode causar o dano em todo o serviço, em todos os colegas que atuam lá. Que o nome é muito forte, que é um dos aspectos também que, ao meu ver, deve ser levado em consideração quando a gente vai para o âmbito suplementar. Quando a gente pensa assim, o João fez um curso em Harvard. Assim, eu não preciso nem dizer qual é o curso, nem quantas horas, e nem que não preciso dizer mais nada. Quando eu disse que era Harvard, já houve uma comunicação aqui, não verbal, entrou na nossa cabeça esse nome Harvard e diz assim, eita, é bom. Não houve, de alguma forma, assim, alguma coisa boa que ele fez lá, e parece que ele é mais competente porque passou por lá. Se Harvard fizer alguma coisa muito ruim, aí passa para todo mundo que fez esse curso lá, entendeu? Então, a gente tem esse cuidado para o posicionamento do mercado no âmbito da educação médica, da educação em saúde e nos colegas que atuam lá. Então, a maior parte tem residência, tem atuação no mercado acadêmico, né? No ensino, no público e privado, e
E, enquanto médico de família, eu tento influenciar sobre esses aspectos e ter o cuidado para entregar, no âmbito da saúde suplementar, algo que, de fato, a nossa população de influência precisa e merece, né? Aí, eu fiz alguns apontamentos iniciais sobre alguns tópicos, mesmo para deixar alguns questionamentos que, por acaso, já existem alguns aqui no bate-papo. E em momentos como esse, aqui no ao vivo, o que vale muito é o bate-papo. Então, vamos abrir aqui para a gente conversar um pouco sobre alguns dos tópicos, ou outro que eu não tenha citado, a gente evoluir a conversa. Vamos sim, com certeza, Daniel. Primeiro, obrigado por dividir a tua experiência conosco. Para mim é bom estar te conhecendo assim, conversando contigo pessoalmente pela primeira vez. Eu te acompanho já há bastante tempo a tua trajetória como médico e empreendedor. A clínica não foi a primeira nem a segunda iniciativa tua, e assim como outros médicos de família, né, em outros estados que se permitem, né, ter essas iniciativas, elas são salutares. Eu também gosto de acompanhar e estar vendo que, além de você estar gerindo a clínica, né, mas também estar trabalhando com mentoria para outros médicos, educação continuada, enfim, e ser um médico de família e valorizar isso, né, eu acho demais, né, então, mais uma vez, obrigado por isso. O João fez uma pergunta ali, mas eu queria começar com uma pergunta antes, que são, eu tentei resumir um pouco das discussões que a gente vinha fazendo aqui no grupo antes da gente ter esse primeiro espaço. E a primeira delas é a captação de clientes, levando em consideração que o médico de família é uma especialidade escondida, né? E a gente precisa vender a lógica e a expertise do médico de família, porque o raciocínio inicial de qualquer pessoa, né, é que se eu estou com uma dor de ouvido, eu vou no otorrino, se eu estou com uma dor de barriga, eu vou no gastro, e o boca a boca para se buscar um profissional é nesse sentido, né. Às vezes, aqui a gente ouve assim, nossa, eu preciso de um bom clínico, aí fica mais fácil indicar o caminho para um médico de família, ou às vezes a pessoa teve uma experiência muito boa com o médico de família, sabe que a especialidade é essa porque o médico fez questão de divulgar essa especialidade, e aí ela passa para uma outra pessoa, nossa, o que está acontecendo contigo, que tu está indo em 5 médicos ao mesmo tempo, vai com o médico de família e está tudo certo, né? E a gente entende, tem o entendimento coletivo aqui, como a gente é um serviço formador também, né? E um estado e uma cidade, Porto Alegre, vamos dizer assim, formadora de médicos de família tradicional, a gente já tem essa dificuldade. Imagina naquelas cidades, naquelas capitais que não se tem essa tradição, vamos dizer assim, ou pelo menos que não se escuta ter essa tradição. Então, te pergunto, como que é essa questão dessa captação dos pacientes, como a gente faz para chegar e manter eles, né? Inclusive, são dois desafios importantes que eu coloquei aqui, né? Que nem todos são flores, que é o posicionamento do médico para a sociedade, do médico de família, e o outro é conseguir ter uma equipe multiprofissional. A gente sabe que vários são os profissionais que podem influenciar a saúde a depender das questões que a pessoa traga, né, para o consultório. Mas sobre o posicionamento de mercado, né, aqui na capital do Ceará, Fortaleza, temos as dificuldades previstas para a nossa especialidade, haja visto que nós não temos o nome de um órgão ou sistema para veicular isso, e isso já está na cabeça, já tem uma base, né, com base ali na andragogia, já escalar o conhecimento, não tem esse nome, mas a gente aqui tem a Universidade de Fortaleza, como a universidade tem muitos médicos de família, então, assim, talvez uns 20, e o serviço acadêmico, ele propaga o conhecimento nas famílias, pelo menos inicialmente dos acadêmicos de medicina. Aí cada turma manda entre 50 e 100 informações para o mercado, e hoje eu considero que é importante a quantidade de pessoas que já sabem a existência. Mas, diante da população, né, são milhões de pessoas aqui, 2,5, a gente precisa fazer muito. Portanto, ao meu ver, o médico de família consegue se expor dentro do mercado suplementar quando ele faz alguma abordagem específica. Mesmo que faça a clínica com aquela abordagem resolver 80% dos problemas, as questões indiferenciadas, eu acho importante para o posicionamento no mercado ter uma
uma conversa frequente em suas redes sociais ou em seus âmbitos coletivos. Por exemplo, tem um amigo nosso, chama Emílio, ele atua, e o Bob também, né? Ele atua frente a pacientes que gostariam de reduzir o peso de forma não cirúrgica e com revisão do seu estilo de vida, atuação nas questões alimentares. Bob, daqui a pouco já abro para você, caso queira falar também. Então, ele é médico de família e ele aborda essas questões, ele comunica para a sociedade que ele atua para auxílio de pessoas como que têm diabetes e que têm obesidade e sobrepeso, e isso fica mais fácil a que as pessoas que acessam essa informação escolham o Bob como médico. Dentro do âmbito ambulatorial, da sua primeiro contato, da consulta, o Bob tem a oportunidade de fazer o MFC Education, né, que é ele sensibilizar aquele paciente para outras questões. E isso faz com que ele tenha o potencial de conquistar a família. Então, se o Bob atendeu um dado momento lá, que aconteceu, né, um paciente com obesidade, um empreendedor que não tinha tempo, clássico, né, que não tinha tempo para suas questões de exercícios e alimentares, e aí ele fez essa abordagem. Por acaso, o paciente tabagista, ele fez a abordagem quanto a isso. Ele citou também que essa obesidade dele, essa falta de tempo, tem influenciado a família e a sua mulher também está com algum problema, e o Bob aponta que tem competência para abordar sobre isso, e daqui a pouco a esposa também é paciente do Bob. Então, no primeiro momento eu vejo como expor, comunicar uma atuação mais específica, mais afunilada, e aproveitar cada paciente para fazer essa abordagem ampliada e um momento de expor outras competências do médico de família. Eu acho que por aí facilita a comunicação para a sociedade. Bob, você quer colocar algo sobre a sua atuação, já que atua no mercado suplementar, lá na clínica? O Bob atende lá. Oi, pessoal, boa noite. Primeiro, obrigado aqui pelo convite, né? Eu divulguei, né? Perguntei para o Daniel, é aberto, pode divulgar para todo mundo? Ele disse, pode divulgar. O Marcos disse que pode passar o link aí para todo mundo. Então, eu fiz questão de fazer uma divulgação grande, porque linkando aí com a nossa especialidade, né? Realmente isso é bem complexo, né? Porque primeiro tem essas nuances das outras especialidades, né? E quando a gente está dentro de um sistema, né, seja ele o público ou o privado, né, porque a gente tem os sistemas privados também, através dos planos de saúde, termina que existe esse link pela via administrativa, né? Nós, como médicos de família, nós reconhecemos a importância de todas as especialidades médicas, né? O cardiologista, o endócrino, o reumato. Então, assim, a gente não se coloca no mercado como uma substituição de todas as especialidades. Ao invés de você ir para todo mundo, você vai vir para a gente. Mas, sem dúvida, essa fragmentação, ela, assim, para sanar essa fragmentação do cuidado, o nosso papel é fundamental, né? E dentro do setor privado, né, uma das coisas que eu tenho dificuldade, né, porque, né, não vou dizer que meu Deus, né, o case de sucesso da Vila Vi, né, o Bob, né, não posso dizer isso, mas tem essa dificuldade no relacionamento, né? Então eu acho que um passo importante, né, que eu visualizo é você ter uma rede de colegas, né, das distintas especialidades que possam fazer essa dupla jornada do paciente, porque tanto tem o paciente que chega, sei lá, às vezes ele chega com um problema de dor articular, e aí ele vai bater lá no reumatologista, né? Como o Marcos falou, tá doendo as juntas aqui, eu vou lá pro reumatologista. Mas aí, de repente, essa abordagem do reumatologista, ela termina sendo uma abordagem que não é exatamente da expertise, né, que o reumatologista gostaria de fazer. Sei lá, o cara tem, a médica, né, tem uma abordagem mais voltada para artrite reumatoide, né? E aquele paciente tem um problema articular, mas não é artrite reumatoide, né? Então, aí às vezes fica o reumatologista tomando de conta daquele paciente que, na verdade, tem uma infinitude de outros problemas e que, na verdade, aquela osteoartrose, né, é um componente de um sedentarismo, de uma obesidade, enfim, de uma questão de estilo de vida, né, e tudo mais, e que termina que o reumatologista vai terminar criando demandas
para outros especialistas e termina por fragmentar esse cuidado. Quando a ponte com o médico de família pode ser mais interessante nesse aspecto, né? Uma vez que as osteoartroses, né? A maior parte das dores articulares que nós temos, e que inclusive são queixas muito prevalentes na atenção primária, são da alçada da medicina de família, né? Assim como a hipertensão, assim como a diabetes, enfim, todos os problemas, né? Na sua maior parte de apresentações, ela estão dentro da expertise da medicina de família. Mas, de fato, assim, é como o Daniel falou, você termina tendo que fazer algum tipo de nicho, né, para fazer o gancho dentro dessa questão do posicionamento de mercado, né? O meu posicionamento de mercado hoje, como o Daniel falou, é dentro da questão da alimentação, principalmente do uso da dieta low carb, né, que hoje já está sendo reconhecida, né, inclusive por diretrizes internacionais. A brasileira ainda não reconhece, mas fora do Brasil, né, na Austrália, na Europa, de uma maneira geral, a dieta low carb já é colocada como linha de tratamento para diabetes, e inclusive o termo remissão de diabetes, né, ele já é validado ele já é validado cientificamente, né? Então realmente é um caminho aí diferenciado, né, e que tira a diabetes desse campo das doenças crônicas e progressivas, né? Então é isso assim, mas ainda estou engatinhando porque o meu pé ainda está muito dentro do SUS, né? Então eu sou médico na atenção primária numa unidade de atenção primária, né? Isso termina sugando muito a gente, né? Porque a gente termina levando o trabalho para casa, né? Mas assim, eu tenho dado uma diversificada, então eu tenho pacientes hoje lá na clínica já que eu acompanho por problemas de saúde mental, demandas de visita domiciliar, pacientes idosos, dentro de uma perspectiva de cuidados paliativos, né, fazendo essa abordagem familiar. Então, eu tenho a oportunidade de usar essas ferramentas, né, próprias nossas, né, da medicina de família, e que tem sido muito vantajoso. Né, tem sido realmente muito vantajoso. E aí eu já estou começando a ter aqueles pacientes que é indicação do outro, né? Então, os pacientes que vêm para mim hoje, eles não vêm por causa do Instagram, né? Eu reconheço que no Instagram eu ainda sou uma vergonha, né? Comparado com o Daniel, por exemplo, é uma vergonha. Mas tem essa indicação e é bem interessante, assim, na hora que a coisa começa a se disseminar, eu acho que já fica algo bem interessante. Tem que começar, né? Você não vai poder também esperar começar o setor privado quando a sua agenda já estiver lotada, né? Aí não dá. Dos Tem mais colegas. um ponto, Desculpa. Marcos, que eu acho que interessante, né? Assim, é aplicável, é que nós temos o cuidado de fazer o treinamento com as atendentes, explicando o que é medicina de família. A gente faz ciclos nas nossas reuniões explicando a área de atuação, porque assim, neurologista, neurocirurgião que tem lá, na cabeça de um leigo é a mesma coisa. Ah, vou para o neurocirurgião, porque além de neurologista, ele ainda sabe o que tem dentro, entendeu? Então, parece melhor. Porque elas que passam uma primeira informação para o paciente que liga, por vezes dizendo sintomas. Então, a gente já fez alguns ciclos informando todos os detalhes, eu faço isso com frequência, o que é o médico de família, porque às vezes o paciente não sabe, né? Então, assim, aí tem psiquiatra, é que eu tô com não sei o quê. Aí elas já têm a capacidade de dizer que, ok, nós não temos aqui, mas existe o médico de família, aí ela já consegue um diálogo. Nós temos, para facilitar esse diálogo das atendentes, scripts. Então, já tem muitos textos programados para falar. Então, ela abre, ao atender o telefone ou responder ao WhatsApp, ela abre a nossa pasta de scripts e o script serve de base para a comunicação. Ou ela copia e cola o texto no WhatsApp, ou ela fala utilizando o texto base. Então, se você tem atendente, isso pode funcionar muito bem, pois as pessoas não vão buscar o MFC, não, eles vão citar os sintomas, aí você capta. Então, de vez em quando, a gente capta um paciente assim, e aí consegue ir para o Bob, né? Entendi. E quem hoje que atende, quero abrir para o grande grupo agora, que já atende particular e que, ou particular, quando eu digo particular, o público privado, né, de uma maneira geral, como tem sentido essa experiência da captação, enfim, como vocês têm divulgado? O João queria divulgar
falar um pouquinho sobre a experiência que ele está tendo. Rapidamente, até para dar tempo de todo mundo falar um pouco, porque eu acho que a troca aí vai ser muito rica. E o que eu queria comentar é que em vez de pensar num nicho, como o Daniel comentou inicialmente, né, que poderia ser uma estratégia de ter um especial interesse, como a gente chama na medicina de família também, né, acho que o grande diferencial que me atrai pacientes na captação é a questão da acessibilidade, a disponibilidade quando as pessoas precisam e conseguir responder à demanda quando surge. O que diferencia de um consultório de outras especialidades ou da prática privada de outros colegas que não costumam se fazer muito disponíveis, que às vezes esperam semanas para se conseguir um atendimento e acaba dependendo de pronto atendimento. Mas eu acho que essas parcerias são fundamentais. Eu recebi muitos pacientes de colegas psiquiatras que queriam ter alguém para manejar as queixas clínicas dos seus pacientes. Ou mesmo a gente vê isso muitos ginecos, os cardiologistas fazendo e nem sempre tem interesse. Alguns até gostam e realmente têm uma experiência de longitudinalidade, às vezes de 40 anos com seus pacientes, fazendo check-ups anuais. Mas eu só queria trazer essa outra atratividade do MFC, que além de poder atender de forma integral, atender o resto da família, atender a domicílio, eventualmente, é a questão de garantir acesso, né? Pensando nos atributos da própria APS. E os outros colegas, como têm feito? Bom, eu vou me posicionar também aqui numa combinação aqui super session. Olha só, gente, assim, uma das dificuldades, eu até fiz como uma pergunta que fecha um pouco com o que o João falou, mas que no meio, nesse contexto de estar no meio de sociedade, de um município, sei lá, de uma cidade onde MFC não é uma especialidade conhecida. Estou entre a cruz e a espada no meu consultório, sabe? Ele se paga, apenas isso, não lucra. Mas, assim, eu tenho um viés de um tipo, né, de nicho que eu gosto, que é o tratamento de dor, mas não posso propagandear nada disso. E aí, quando o Daniel falou, eu fiquei meio assustado, assim, opa, parei, mas como assim? É difícil essa linha, assim, de como é que a gente se posiciona, como é que eles vão saber, como é que eles sabem que eu seria uma boa opção, além de médico, né, de família, como para tratamentador, ou como, né, o Bob ali é o cara que lida com tratamento de obesidade, sem correr esses riscos também. Então, a minha posição, assim, é sempre colocar, olha, sou médico de família e no meu dia a dia de médico de família eu trato muita gente com dor de cabeça. E aí, dor de cabeça tem várias possibilidades, blá, 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 blá. Mas mesmo assim, as pessoas, exatamente no meio do caminho, não, dor de cabeça eu vou primeiro para o neuro. E é difícil bater. É difícil, assim, realmente é uma luta diária, tem alguns momentos que a gente tem vontade até de desistir, assim, um pouco, porque, poxa, é difícil competir com um mercado super especialista, assim, né? Assim, ao meu ver, não precisa veicular que você é especialista em dor, por exemplo, mas é uma área de atuação, né? Mas o simples fato de você comunicar sobre dor com frequência, seja compartilhando no seu grupo de colegas médicos algum artigo, ou então colocando alguma situação, caso clínico, sensibilizando os colegas da sua competência quanto a isso, em uma rede social, como o Facebook, permite maior quantidade de texto, ou mesmo o Instagram, ou o YouTube, produzindo conteúdos relacionados à dor, não precisa em nenhum momento dizer que é especialista em dor, simplesmente as pessoas vão entender a sua competência na área. Dessa forma de posicionamento que eu abordei quando falei que, ao meu ver, seria interessante fazer esse afunilamento, né? Então, comunicar dentro dos ambientes capazes de gerar em pacientes, né? O grupo dos amigos da sala, a rede social, caso você tenha esse posicionamento, e mesmo sem ter um posicionamento digital forte, frequente, é possível, por exemplo, gravar um vídeo lá de 5 minutos, clicar naquele botão promover, aí você escolhe a sua região, lá, 10 quilômetros ao redor da sua clínica, e você tem uma exposição para aquelas pessoas ao redor de
de um perfil que tem 100 mil seguidores, entendeu? Mas aí você passa a investir 5, 10 reais por dia, veiculando 3, 4 vídeos produzidos de 3 a 5 minutos sobre dor. Então, as pessoas vão te ver como competente na área, você tem o cuidado ético para não submeter ao que aquela regulamentação sobre marketing médico tem, e pronto, consegue um bom posicionamento. Na clínica tem um médico que não tem residência e atua também junto a questões alimentares, nutrologia. Ele não, aí eu já coloquei no início, né, quando ele foi atuar lá, que não poderia colocar nas nossas redes que ele era especialista, e sempre eu coloco médico generalista com atuação, aí coloca uma coisa genérica para sua qualidade de vida, e aí ele veicula só esses temas nas suas redes. Mas no nosso espaço a gente tem cuidado de não dar margem a que o paciente entenda que ele é especialista, né? Que a gente sabe que não pode. Inclusive o Bob é conselheiro regional de medicina, qualquer dúvida eu pergunto para ele, e especialmente ele é da CODAME, né? Que é a galera que julga os processos éticos relacionados à comunicação. Então, ele me ajuda muito quanto a isso. Mas é uma saída interessante, Luciano, ao meu ver. Eu fico pensando também no comentário que vocês fizeram sobre o que o Bob fez, né, sobre construir uma rede. Eu entendo que é fundamental e às vezes a gente pode estar sozinho, mas o próximo passo, quando a gente está sozinho na hora de construir uma rede, é dar cara a tapa, é divulgar os nossos conteúdos, e daqui a pouco a gente vira referência para alguém em determinado ponto, né? Do tipo, né, ó, Luciano, né? Tô vendo que você está postando muito sobre tal assunto, né? Te vejo que você está sabendo, sinto que você deve saber mais que eu sobre determinado assunto, o que tu acha, né? Quero discutir esse caso contigo, ou quem sabe pedir para o paciente vir para o consultório. Eu não consigo entender hoje a expansão, né, da influência técnica de uma pessoa para adquirir, vamos dizer assim, uma carteira, ampliar sua carteira de pacientes sem ter essa rede, né, como um pilar. E às vezes, quando a gente pensa em rede, a primeira coisa que a gente pensa são os nossos amigos, né? Tipo, que o meu amigo, meu colega de faculdade, mas eu acho que isso vai para além disso, né? Porque hoje, por exemplo, o Daniel aqui está disposto a ser da nossa rede, vamos dizer assim, de médicos de família aqui em Porto Alegre, né? E ele foi convidado em cima do que a gente já observa ele, né? Do Rio Grande, Marcos. Falando. Rio Grande, não de Porto Alegre. Desculpa, de Porto Alegre, me esqueci, né? Que eu tô, enfim, viés da minha casa aqui, mas do Rio Grande do Sul. E é isso, né? O que o João traz também da questão do pronto, né? Isso é uma realidade, imagino que seja em todo o país, né? Eu tô com dor, eu preciso de um médico e eu não quero ficar esperando 4 a 6 horas num pronto atendimento. Tem algum médico que possa atender pelo meu convênio? Eu pago particular, eu já escutei, eu pago particular, mas eu quero ser atendido agora, né? E se a gente... E com a telemedicina, isso se alavanca de uma forma, porque antes tu não tinha essa facilidade para tu poder, inclusive, valorar esse trabalho, de dar uma orientação por telefone, fazer uma consulta fora de hora, e com a telemedicina podendo, inclusive, se realmente determinar o valor, o custo daquele serviço, acho que isso ainda aumenta mais. E se tu está disponível, né, já resolveu o problema. Por isso que é absurdo essa lógica do CFM, que traz a ideia de que a primeira consulta ela precisa ser física, né? Porque tu piora o acesso, a pessoa continua em sofrimento, né? Ela liga para o médico já dá uma orientação que pode ser crucial na resolução aguda desse problema, que num segundo momento vai agendar uma consulta física para fazer um exame complementar ou seguir o acompanhamento com uma ambiência, vamos dizer assim, né? Mas a pessoa já se sentiu acolhida e o fogo, vamos dizer assim, já foi apagado. Então, quando a gente pensa na questão de estar disponível, hoje com a questão digital, não significa ter um horário vago no consultório, né? E sim ter um contato a qual você possa estar à disposição de um paciente para poder conversar. E aí, acertar, enfim, valores e outras formas é um segundo momento, mas estar disponível é o caminho, né? Foi muito importante essa consideração, porque aí realmente aqui as experiências lá. Muitos pacientes chegaram até Bob
por conta da disponibilidade. Vai ficar na minha mente isso aqui, esse repertório que o João falou. Porque ele atendeu vários familiares meus na época da Covid, por telemedicina e presencial. Acho que uns 3 vizinhos aqui do prédio onde eu moro. Então, foi uma quantidade até importante de pacientes que, pelo menos assim, só eu direcionei para o Bob. Talvez outros colegas tenham feito isso também, teleatendimento, em virtude da disponibilidade, ver se o que é que o paciente tem isso e aquilo, aí lembra de alguma forma do Bob, né? E o Bob conseguiu impactar alguns colegas para realizar os encaminhamentos. Então, é um ponto relevante mesmo, essa comunicação. E outro ponto de rede de relacionamento, que aí o Marcos Vinícius colocou, a gente só lembra dos colegas, mas até coloco nas mentorias. Quem é que tem seu cliente e não é seu concorrente? Eu faço essa pergunta ao colega médico que está fazendo mentoria e quer captar mais pacientes. Aí, o pediatra ele diz assim, a creche, a escola em que meu filho estuda. Então, se você puder pensar assim, quem são os seus clientes que eles estão frequentando em que outros espaços que não são os seus concorrentes? Aí vocês se juntam. Então, de uma mentoria, uma mãe de um filho acho que ele tem uns 4 anos, então tem potencialmente uns 30 meninos lá na escola, né, que podem ser o paciente dela. Ela vai fazer uma transmissão online para a escola sobre alimentação na infância. Então, ela vai usar a rede de relacionamento que ela nem estava colocando no radar para se posicionar frente a um público-alvo. Esse caso é de pediatria. Então, a gente consegue extrapolar para a medicina de família. Quem é que tem os meus pacientes e que não é o meu concorrente? Porque alguns colegas podem ter medo de encaminhar para o médico de família, porque pode ser que perca o paciente na cabeça deles, né? Então, tem vários profissionais da saúde que recebem os pacientes, fisioterapeutas, nutricionistas. E o que é que pode ser feito? Ou então, grupos, coletivos, sindicatos, você vai lá. Assim, de vez em quando nos chamam vocês aqui para dar uma entrevista, para fazer uma palestra para um grupo. Hoje em dia, online, com mais frequência. Mas, se você parar um pouquinho para refletir sobre esse questionamento, vai achar uma rede importante aí na região. E se tiver uma taxa de conversão de 1% em cada uma dessas intervenções, em uns 3 a 6 meses você tem pacientes semanais. Tem uma coisa que vocês trouxeram, que o Bob e o Daniel, que foi interessante, é essa questão de definir quais são as principais competências e absorver essa carteira de clientes, não necessariamente tentando convencer qual é o papel e as atribuições do médico de família, mas sim que ele resolve determinado problema. E aqui eu estava pensando que, além disso, a gente pode também mostrar quais são as features, assim, as características, né? Que, por exemplo, hoje se reclama muito do tempo de atendimento e do tempo de espera, né? Então, se o médico de família divulgar que a consulta dele dura pelo menos 30 minutos, né? A pessoa já vai, opa, né? Aqui eu vou ser bem atendido, né? Então, atendo você o tempo que você precisar, né? Atendo com você com o horário marcado sem atraso, são características que agregam muito valor às pessoas, elas te veem com um bom clínico que traz aquilo que é um diferencial. E hoje, Mas, pelo Marcos, menos no nosso espaço, o tempo, né? Quantas reclamações a gente não tem assim da pessoa que consultou com determinado médico, foi atendido em 5 minutos, não interessa o quão tecnicamente competente ele é, né? Aí tem um gancho, Marcos, que eu acho que a gente podia provocar, que é essa questão de que a boa consulta é a consulta longa, né? A gente sempre se queixa no serviço público da pressão assistencial, de ter que atender rápido, mas o que eu estou vivenciando agora, eu estou querendo que no consultório eu consiga ter produtividade também em termos de volume. E às vezes eu acho mais interessante, ele discutiu isso no grupo, o Luciano Duro na época comentou, eu acho mais interessante ter uma consulta particular mais acessível e ter um volume maior de atendimentos, porque me parece que o volume de pacientes que a gente atende atrai mais pacientes. Se eu atendo a um custo alto poucos, posso atrair outros, mas eu acho que eu atraio muito mais pelos pacientes que eu já atendi. E acho que a gente pode fazer boas consultas seguindo a lógica da longitudinalidade, da integralidade ao longo de vários encontros. Mas concordo que uma primeira consulta em que a pessoa se sente realmente escutada e com a atenção necessária, vale a pena realmente investir mais nesse cartão de visitas, nesse primeiro contato. Queria que os colegas aí comentassem.
Hoje, eu estava na clínica fazendo a auditoria das comunicações das atendentes, aí, naquele momento, um paciente mandou a mensagem dizendo assim, ó, tava continuando o atendimento. Aí ela disse, ok, eu gostaria sim de marcar consulta, ela botou consulta curta, aproximadamente 20 minutos, eu vou chegar a tal hora e vou sair tal hora, porque eu tenho que ir para outra cidade, que ela vende. Ela colocou, vou me deslocar 250 quilômetros, gostaria de consulta curta, de 20 minutos, ela colocou 20 minutos e eu vou sair da consulta tal hora para voltar para minha cidade. Ela colocou isso, João. Ela, a pessoa que quis a consulta curta era para dermatologista. E outro ponto, a gente tem lá um NPS, que é um marcador de qualidade, se a pessoa vai indicar ou não serviço, isso de forma indireta, é um marcador de qualidade. É aquele mesmo marcador que, quando você termina de fazer uma compra no aplicativo, tem lá de 0 a 10, marque aí a pontuação que você indicaria ou não o nosso serviço, né? Aí a segunda pergunta do NPS é, explique brevemente por quê. Aí a gente tem um formulário com 160 respostas, e a maior parte é 9 e 10. Ok, 9 e 10 são as pessoas advogados, né? São aqueles que falam proativamente sobre a sua marca, ou, no caso, sobre você enquanto médico. É aquela pessoa que não espera ninguém se comunicar sobre questões de saúde e diz assim, hoje eu fui para o Bob, ele é médico de família, já sabia. Aí ele começa a advogar em prol do Bob sem ninguém estar falando nada. Quem marca de 6 para baixo é aquela pessoa que ativamente fala mal. Tá lá a pessoa conversando sobre a final do Flamengo e o Palmeiras, e aí ela começa a conversar, mas se um dia você tiver hipertensão, nunca passa ali na calçada do Bob, não, porque aquele médico, então, ela ativamente tá falando mal, tá tirando paciente. E quem marca entre 7 e 8, para ele, alguém diz assim, eu fiquei grávida, e agora estou procurando um médico para até ter o meu controle de peso, fazer meu pré-natal. Aí aquela pessoa que teve consulta com o Bob ou com o GO, ele nem indica o próprio GO, o próprio médico, entendeu? Passou em branco aquele médico. Então, um dos objetivos é que as pessoas saiam encantadas da consulta, então isso diz respeito à resolutividade, né, de seus problemas, 9 e 10. Aí a segunda resposta, que é comunicar aqui para vocês, eles não dizem, Marcos, que gostei muito, marquei 9 ou 10 porque a consulta durou 1 hora. Não diz. Embora seja importante, né? A gente tem o tempo, tem entre 4 e 5 pacientes por turno, os médicos atendem, mas a palavra mais frequente, coloquei naquela nuvem, é atenção. Foi muito atencioso, muito atencioso, muito atencioso. Ou seja, a gente já sabe disso, né? Medicina da família. Não sei se vocês passaram por essa experiência, mas em algum momento da nossa carreira, vocês atenderam um paciente que disse assim, nunca nenhum médico me auscultou, nunca nenhum médico aferiu minha pressão arterial. Então, tem outras instâncias de atenção também no mercado suplementar. Então, nunca nenhum médico ligou para mim após a consulta para saber se eu completei o tratamento. Nunca nenhum médico foi tão ágil no envio de uma prescrição online e eu comprei, nem tive que ir lá fazer a renovação de uma prescrição de uso crônico. Então, são várias as instâncias de atenção. Não só você olhar para o paciente, ter o toque físico ali, exame físico voltado para o que ele quer. São várias as instâncias de atenção, inclusive remotamente, você consegue ser muito atencioso e no NPS isso tem se destacado. Atenção, esse relacionamento. Excelente complementação do João e do Daniel sobre a questão do tempo, né, que é muito mais a atenção e a experiência, aquilo que ela precisa e que vai dar uma pontuação alta no NPS, né? O João tinha colocado uma pergunta aqui, eu vou fazer a leitura da tua pergunta, tá, João? Eu vi que o Greg abriu a câmera, eu achei que ele queria falar desse tópico ainda, Greg. Não, desculpa, só Boa. porque cheguei atrasado aqui, pessoal, tudo bem? Fala, homem. Beleza. Um abração pro Bob aí, grande colega. Obrigado, Daniel, pela presença. Obrigado também. Não, eu provoquei, Greg, porque a gente quer ouvir vocês falando sobre as experiências de vocês, né? A ideia dessa comissão, de chamar aí o Daniel, o Bob, e a gente também trocar e não ficar só eu, o Marcos, aqui falando. Quero ouvir vocês aí, pessoal. Eu tava só no áudio porque eu tava no caminho de casa ainda. Tá? Mas falando um pouco da minha experiência com atenção suplementar, né? Eu tô nesse processo de quebra de paradigma também ainda, né? Porque
sempre fui médico do SUS. Nós aprendemos desde a faculdade, né, essa questão de, não, médico de família, atenção primária à saúde, SUS, voltada para o SUS, mas sabendo que tem essa possibilidade, né, de atendimento. Há um ano, eu comecei a atender numa operadora de saúde aqui do interior do Rio Grande do Sul, e eles descobriram que eu era médico de família, me deram uma carga horária maior e tudo mais. A gente está fazendo um projeto, está crescendo devagar, mas eu tô nessa, né, passando por dificuldades pelo SUS na gestão, e tô pensando em deixar de fato o SUS, né, para focar mesmo nesse projeto nosso. Aqui a gente é uma cidade do interior, na verdade a gente não tem essa possibilidade de formar um grupo, porque os médicos aqui da região não têm esse pensamento, né, como médico de família. É muito essa questão de o médico vai ser o meu concorrente. Não tem essa questão da gente tentar fazer parcerias para se unir, para a gente crescer juntos, né? Tem até uma colega minha que tem essa visão de parceria. Ela até falou que está tentando construir uma clínica. A gente vai sentar depois e pensar mais nessa questão fora dessa operadora de saúde. Mas nesse sentido, assim, a operadora de saúde tá sendo boa para mim, nesse sentido de eu estar sendo inserido no mercado da atenção suplementar. Então, para a capital, eu acho que é mais tranquilo ter essas parcerias, né? Lá em Porto Alegre, em Fortaleza também, mas para o interior eu acho mais difícil, mais complicado de fazer isso. Eu até atendo também em uma outra clínica, né, que tem outros especialistas, tem pediatra, tem um ortopedista, tem uma cirurgiã que faz cirurgia bariátrica também, mas eu atendo muitos pacientes indicados por eles, né, no particular, mas a gente não tem muito essa parceria. Porque eu sou o clínico desse consultório, né? Então, mas assim, eu sou o clínico, eu não sou o médico de família. Eu acho que... Pode complementar, depois eu falo. Não, eu ia falar outra coisa aqui, uma coisa que tem puxado bastante paciente para o consultório particular é questão de procedimento também. O agulhamento a seco, que a gente aborda dores crônicas de várias formas, né? Desde que eu comecei a fazer o agulhamento a seco, foi uma coisa que tende a trazer mais pessoas, mas de toda forma não encontro parceiros assim que lembram de mim quando fala em dor crônica, quando fala em agulhamento a seco, apesar de fazer isso bastante no SUS e na atenção da operadora de saúde. Mas a minha grande dificuldade mesmo é essa questão do particular e do consultório mesmo. As estratégias mais eficazes, na minha experiência, né, na conquista de redes fortes, de relacionamento, eu nem chamo rede, eu chamo uma teia, porque é tão complexo, né, é uma teia de aranha, assim. A rede, o nome, né, a etimologia da network, é um setor que atinge outro, que duplica, é uma coisa mais linear, mas a teia é mais complexa, que é o caso de hoje, com as tecnologias digitais, né? Então, mais do que um posicionamento de que eu quero buscar parcerias, se você se coloca num posicionamento de o que eu posso te ajudar, aí começa a ser mais efetivo. Quando você tem, por exemplo, um serviço de cirurgia bariátrica, que você está vendo que está precisando da sua atuação enquanto MFC, mas só que eles encaminham, mesmo sem saber, apenas porque convém ou porque é o fluxo lá do serviço, mas quando eles começam a ter retornos, como as referências, as contra-referências, ou então a busca sua, né, por um contato mais próximo, um apontamento sobre as intercorrências frequentes que você encontra enquanto clínico, entregando coisas, quanto mais você entrega, aí vem um retorno meio que no automático. Mais do que tentar lá se apresentar enquanto médico de famílias e demonstrar sua competência, é fazer entregas para o mercado quanto todo. Então, se você verifica que um canal está sendo interessante para chegar, de vez em quando está vindo um paciente de nutricionista. Aí, vamos fortalecer com essa nutricionista, aí você começa a compartilhar com ela coisas interessantes, ou dar os retornos, né? Eu recebi teu paciente, aconteceu isso, a minha intervenção foi essa, estou à disposição para você continuar o tratamento.
essas entregas são muito interessantes. Teve um colega, cirurgião oncológico, era meu colega de faculdade, foi fazer residência em São Paulo e voltou para a região do Cariri totalmente... ele não conseguiu entrar no mercado, que é mais fechado, tem centro cirúrgico, né? E aí, os passos iniciais ele criou um treinamento sobre pós-operatório para pacientes oncológicos, formou várias enfermeiras e auxiliares de enfermagem, fez um treinamento de diagnóstico precoce para neoplasias com os diagnosticadores, médicos da atenção primária, fez um treinamento com médicos de emergências, né, são os generalistas que atuam em pronto atendimento, sobre manejo da dor no pronto atendimento. Ele começou a entregar, entendeu? Ele começou a entregar. E os diagnosticadores, as pessoas, enfermeiras e auxiliares que recebiam os pacientes ali, começaram a entender ele como competente na região. E de forma as suas forças ocultas do mercado, né, ele começou a ser lembrado pelos serviços, pelos diretores clínicos, e ele está no hospital hoje, assim. Então, se a gente se posicionar, o que é que eu posso fazer pela minha rede, aqueles sintomas que aparecem, né, de encaminhamentos, acho que começa a ficar muito efetivo. Mais do que tentar expor apenas a sua competência, é entregar. Que as pessoas entendem. As pessoas não têm tempo. Tem até aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Se você parar para ficar falando de você, as pessoas não vão ter tempo, não. Mas encoste em alguém e fique perguntando sobre ela. E aí você começa a ficar interessante. Por quê? Você deu atenção, né? A gente voltou para a mesma palavra. Então, quando você dá atenção à sua rede, ou seja, entrega, acho que há um retorno, uma reciprocidade. E sobre uma questão que o João colocou aqui, se as operadoras não seriam os nossos clientes, que têm os nossos clientes, mas não são os nossos concorrentes, de alguma forma também pensou assim, João, porque às vezes o paciente tem a necessidade de ter logo atendimento, pois não tem, de uma forma ágil, a consulta, e a gente buscou informações e tem tudo estruturado sobre reembolso médico. Então, o paciente que tem plano, ele, por vezes, faz o atendimento, recebe o recibo, o orçamento, né, que precisa do plano, e alguns planos já tem isso estruturado, você manda para o PDF pelos sistemas dos planos e recebe entre 30% a 60% do valor da consulta. Muitos pacientes não sabem disso, mas quando eles ligam para lá perguntando se atende por plano, nós informamos que para vários médicos não, mas existe esse reembolso médico, a gente fala o que é isso, se ela quiser tentar, a gente já tem de vários planos como é o caminho. Então, temos alguns pacientes através disso, são clientes de planos de saúde, mas pagam a consulta. Ei, Daniel, fala da carta. A carta que você colocou como exercício, né, na mentoria, eu acho que casa muito com essa ideia que você estava falando. Quando a gente fez um grupo lá, né, para falar sobre como a gente faz para ter um melhor posicionamento de mercado. Aí eu criei uma carta, meio que um modelo, para se apresentar na torre, lá uma torre de saúde. E dentro da carta tem mais do que quem sou eu. Tem assim, eu sou esse e posso te ajudar. Então, eu não sei para quem Bob escreveu lá da torre, mas na carta, uma carta física, né? Que você manda direcionado para a pessoa, não aquelas cartas genéricas. E dentro do contexto da carta, mostra sua sistemática de trabalho de referência e contra-referência. E, se possível, faz uma busca breve sobre o profissional, né? Para quem você vai mandar a carta, para demonstrar que você sabe que a atuação dele e que pode influenciar na manutenção da qualidade dos pacientes dele, que vai dar referência contra referência. Mas, assim, em termos práticos, Bob, tem um caso para citar aqui, para a galera entender melhor? Não, aí eu vou passar vergonha de novo. É que o Bob não fez esse exercício. É porque assim, gente, o Daniel, ele dá ótimas ideias. Eu sou ruim de executar, entendeu? Porque assim, a gente tem a empresa, né, tem a Núcleo MD, e aí, assim, nesse aspecto, né, a ordem do chefe é cumprida à risca, né? Mas quando a ideia, quando é uma dica, né, diz, Bob, tem uma dica e tal, aí o Bob é fraco, sabe? Então, realmente, eu sou ruim nisso aí, né? Eu tenho que admitir, né?
E eu até postei aí o negócio, o link do Medcast, né? Depois, se vocês quiserem dar uma ouvida, porque foi muito o que o João falou, né? Eu gravei um episódio que era vagas na agenda e o mito da fila de espera, né? Que eu estava me consultando com um urologista, né? Do procedimento que eu fiz, e aí chegou um paciente lá, um idoso, e aí ele chegou, olha só, ele chegou na clínica lá perguntando se tinha endocrinologista, ou seja, ele não foi atrás de um endocrinologista especificamente. E aí eu escutei a conversa, né? Porque o senhorzinho, acho que ele tinha um problema de audição, então ele falava muito alto, e a atendente, obviamente, falava alto também para ele poder ouvir, né? E aí ela falou, né? Disse, olha, tem a doutora fulana de tal. Aí ele, pode ser. Aí ela pegou e disse, só tem vaga para fevereiro. Para fevereiro, certo? Isso foi agora esse mês, né? Rapaz, aí esse senhorzinho olhou assim, para quando, moça? Para fevereiro, senhor. Ele disse, meu Deus, mas aí eu vou morrer daqui para lá, né? Então, assim, né? Obviamente que eu não ia me levantar para dizer, olha, se o senhor quisesse consultar comigo, né? Tem vaga para amanhã, né? Mas a vontade foi grande, né? Assim, porque, assim, fica aquela angústia, né? Porque provavelmente esse senhorzinho devia ter um médico ou outro, né? Que disse assim, o senhor tem que procurar um endocrinologista, né? E aí a primeira clínica que ele bateu lá, ele entrou, né? Mas realmente tem essa limitação, né? E o Bob, público idoso, desculpa. não, eu ia te contar que eu passei por uma situação parecida numa emergência, acompanhando um familiar, e a paciente dizia, eu só quero que alguém me auscute aqui o pulmão para eu viajar, porque eu estou com uma bronquite. E aí a emergência dizendo que não, que ela tinha que esperar horas pelo atendimento, a vontade que dava era dar o cartão, agora tá, Júlio, atendo lá no consultório. Vamos lá agora, né? Mano, Vamos lá agora. Tem uma salinha lá super confortável, a senhora não vai ficar nesse tumulto aqui. Mas a população idosa, né? E às vezes a gente vê alguns idosos, né? Inclusive assim, sozinhos, né? Nesses ambientes, né? Então, assim, é uma coisa também, né? Que a gente precisa acessar esse público, né? E o acesso a esse público, ele se dá através da rede familiar deles, né? Então, assim, são os filhos, são aquelas pessoas ditas saudáveis, né? Que procuram o médico de jeito nenhum, né? Só procura realmente assim quando, né, passa mal e tudo. E geralmente quando tem alguma coisa nesse sentido, a pessoa vai procurar o cardiologista. Eu mesmo, né? Né? Teve um período aí que eu passei mal e tudo e terminei indo no cardiologista, né? Mas assim, fui no cardiologista como médico de família, tentando ali, né? De repente, né? Ver alguma orientação, realmente fazer algum exame e tal. Mas assim, dos 8 exames que ela pediu, eu só fiz 2, né? Porque eu vi que os outros não tinha sentido, né? Assim, aí quando eu voltei para ela, e os outros, não, depois eu faço, né? E tal. Então, assim, foi mais ali para eu também não me autopassar o exame, né? Para não ficar aquela coisa esquisita, né? Pessoal, a gente está ultrapassando, chegando no final do nosso tempo previsto. Eu com certeza ficaria conversando com vocês, até porque o Greg, o João, né, a Dani, enfim, outros colegas, a Nildo, Camila, que faz um tempo que eu não vejo, ia ser um prazer continuar conversando, mas acho importante também a gente respeitar quem vai assistir a gravação, de não ficar um papo muito extenso. Então eu queria que a gente fizesse as considerações finais, e aqui abrindo o convite para o Daniel e para o Bob e o pessoal do Ceará que está aqui, que foi convidado também pelos dois, que a gente possa ter um outro espaço para continuar conversando, porque o assunto não termina, mas hoje a gente vai ter que fazer essa pausa. Então, quero passar a palavra para o João, para o Posso Luciano. atrapalhar? Claro, pode falar, Luciano, vamos lá. Eu vejo as coisas de, tipo, programa assim, então posso fazer propaganda no meu... Na verdade, sim, você acha que a gente está falando, então no dia 4, agora às 11 da manhã, tá, no meu Instagram, eu vou estar conversando com uma advogada, que ela é advogada que é do sindicato médico, ele é especializado nessa coisa de marketing médico. E eu acho que seria interessante, assim, também na nossa grande rede, nosso network, também falar para algum colega, alguma coisa assim, que é o @Dr. Luciano Duro, lá, né, no Instagram, que ela justamente vai, eu conheço bem ela, acho que ela tem muita coisa legal para falar a respeito desse tema, também para nos ajudar na questão do marketing, assim. É um assunto que eu achei que valeria a pena até compartilhar conosco aqui, tá bom? Obrigado pela oportunidade.
@Dr. Luciano Duro. Já coloquei o link aqui para os presentes já seguirem ele. Vamos rumo aí ao primeiro K do Dr. Luciano no Instagram. Tamo junto. João, vou passar a palavra para ti, depois passar a palavra para os meninos, para a gente... E, claro, alguma outra pessoa que queira fazer algum comentário final aí dos nossos dilemas de hoje. Eu estou aqui só de convidado, Marcos, mas eu até tinha feito uma pergunta ali no chat que fica para um próximo, que é para as questões mais práticas, especialmente envolvendo CNPJ, sociedade, Prolabore, essas burocracias que a gente não tem informação, né, que eu acho que a gente possa futuramente discutir, colocar na prática essas questões gerenciais aí. Mas eu agradeço aí a abertura da fala e as colaborações dos colegas aí. Bob, Daniel. Eu vi a pergunta, né? Como é que faz... Eu vou responder brevemente, eu acho importante, João. Como é que faz a questão relacionada à pessoa física, os honorários médicos, né? No nosso caso, é uma clínica, tem os sócios, e nós locamos os turnos para os colegas. Alguns atendem por pessoa física, outros por pessoa jurídica, e cada um tem sua contabilidade própria. Nós temos uma contabilidade de referência, a gente indica essa contabilidade especializada em saúde para se organizar. Caso haja um conjunto de médicos da mesma especialidade ou de várias, eles podem criar uma empresa médica, tem um custo operacional, cada um contribui, e esse custo operacional, os recursos entram por pessoa jurídica dentro dessa empresa, que é formatada pelos colegas, e tira o Prolabore. Tem uma diferenciação quando você cria uma empresa médica, né? Então, caso haja um processo ético com uma pessoa jurídica, ético não, um processo civil, né? Com uma pessoa jurídica, todo mundo entra no bolo, entendeu? Então tem que ter muito cuidado para a formatação de sociedades médicas. Eu sei que às vezes você entra numa sociedade que nem sabe quem está funcionando lá, né? Os recém-egressos, para darem plantões em hospitais, eles entram em sociedades que não sabem nem quem é que está lá. Mas tem que ter esse cuidado. E aí a contabilidade, ao meu ver, né? Assim, já passei por algumas experiências, tem que ser especialista em saúde, porque são tantas as definições, normatizações de biossegurança, assim, tem que ser uma contabilidade / consultoria, porque senão passa batido algumas questões. E aí faz as formatações, consegue pagar menos impostos, ter melhor performance também nos honorários. E aí você tem que organizar e provisionar os gastos e seu 13º, suas férias, né? Você vai colocando isso a cada mês para no final ter um valor que é similar a CLT, né? Que tem os 13 salários. Mas é isso. Ter uma contabilidade é um bom primeiro passo. Do jeito que a gente faz uma consulta médica quando temos um problema de saúde, a gente deveria fazer uma consulta de contabilidade quando pensar em atender no mercado suplementar. 1 hora vai reduzir muitas dores de cabeça no futuro, aquela 1 hora de consulta. Ela vai apontar várias necessidades, né? Se for por pessoa jurídica, faz um livro caixa, que já desconta um monte de imposto de renda, melhora o pagamento dos impostos. E para finalizar, acho que é mais ou menos isso, João. E para finalizar, obrigado mais uma vez, Marcos, à Associação Gaúcha de Medicina de Família e Comunidade. Foi muito bom o bate-papo aqui, ter aprendido com vocês e também compartilhado o que a gente tem passado até esse momento no âmbito suplementar e sempre às ordens para participar aqui. Gente, eu tô de penetra aqui. O convidado é o Daniel. Na verdade, eu vim mais aqui para fazer uma referência, né? Que esse cara aí, ele é um cara muito grande, assim, além de sócio, amigo, né? Amigo mesmo, assim, de sair com os meninos junto e tal. Então, é o cara, assim, que eu tive muita sorte de conhecer na residência, né? E a gente se formou junto e, assim, ele me deu muitas oportunidades de aprendizado, né? Então, assim, você não deixa de aprender nunca com o Daniel, porque o Daniel tá aprendendo uma coisa nova sempre, né? Então, acho que como uma mensagem final, deixaria só, assim, que para quem, né, pensa em vislumbrar essas dificuldades da carreira, né, não é querendo puxar saco, não, mas o Daniel, ele tem muitos caminhos aí, inclusive na área de investimentos, né? Enfim, você não vai querer trabalhar pro resto da sua vida, né? 90 anos ali trabalhando, né? A gente imagina que nesse momento da vida, se a gente quiser trabalhar, que seja por prazer e não por dinheiro apenas, né? O dinheiro é importante, né? Mas chega uma hora que a gente tem que
ficar independente, né? E o Daniel hoje, né, inclusive me deu vários direcionamentos aí, já estou investindo em Bitcoin aí, graças a ele, né? Então, assim, é um cara que estuda muito a área e é honesto, né? Assim, porque acho que isso aí é o principal, né? Você realmente conseguir depositar confiança em alguém, né, que você sabe que não vai estar te colocando num caminho só para ganhar em cima de você. Então, é isso, assim, tive a sorte e deixo aí a minha referência, né, sem nenhuma mancha no currículo. Obrigado. Eu sou seu fã, Bob. A gente, com esse encontro hoje, se identifica como um grupo que demorou um pouquinho, mas finalmente aconteceu, de pessoas que estão trilhando caminhos e pensando parecido dentro da nossa associação, e assim a gente vai continuar, e aqui a gente espera que tenhamos outros encontros, até porque deixamos vários espaços aí em aberto para a gente discutir, continuar conversando. Vamos ter aí entre nós referência na hora de bater um papo, no nosso grupo conversar e continuar fazendo as perguntas, e a gente vai combinar nosso segundo encontro para conseguir falar sobre os assuntos que a gente não conseguiu falar hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado para os nossos convidados, obrigado nosso presidente, e até a próxima, gente. Muito obrigado, tamo junto. Vamos lá contar uns com os outros. Obrigado, Marcos. Tchauzinho. Eu vou te mandar um link. Eu vou te mandar o link, Marcos, para mandar para o pessoal aí com conteúdos que avançam em algumas questões aqui. Nossos conteúdos lá do YouTube. Até mais, pessoal. Tchau. Um abraço, obrigado, pessoal. Tchau. Tchau, Boa noite. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau, tchau. Boa noite. Sucesso aí, pessoal. Tudo certo, né? Maravilhoso. Vou encerrar a gravação aqui. Beleza. Tá?